Graça, queridos, boa noite. Que bom que você veio à casa do Senhor nessa noite. Que você possa sentir na casa do Pai. Na casa do Pai nós temos liberdade, né? Na casa do Pai nós temos aconchego, nós temos liberdade, nós temos amor, nós temos respostas, né? Então que você se sinta como filho amado do Senhor neste lugar. Amém? Que você possa levantar do seu lugar e cumprimentar umas 3, 4, 5 pessoas, né? Para nós começarmos o nosso culto de ação de graças ao Senhor, nosso culto de adoração a Deus. Paz Ana Laura, paz Lelê, paz Eliana. Paz Josi. Aleluia. Amém? Nós temos um hino que fala que nós somos um corpo, né? Abram, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor tudo suporta. Então não importa, queridos, não importa o quanto nós temos na nossa conta bancária, não importa o quão... se eu tenho o dom de revelação, se eu tenho o dom da palavra, se eu sou mestre em alguma coisa, se eu sou boa em alguma coisa, se nós não tivermos esse amor que vem de Deus, né? A Bíblia fala assim, Jesus fala assim, né? Que o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Então, se esse amor, não adianta nada se eu não tenho um amor que vem do céu, o amor pela vida do meu irmão, se eu não amo o meu irmão, nada disso adianta para Deus. Amém? Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por essa noite. Queremos dizer que tudo é teu, tudo é para ti, toda honra e toda glória nós damos ao Senhor. Ser bem-vindo neste lugar, ser bem-vindo neste culto. A nossa adoração a ti pertence. Nós não somos nada, Senhor, mas nós queremos transbordar do teu amor. Nos ensina a amar ao próximo, nos ensina a te amar, Senhor. Nos ensina a nos entregar a ti, Deus, de maneira verdadeira, simples e sincera, Senhor. Entregamos nossas vidas a ti nessa noite. Faz de nós canal de bênção, Pai, nessa noite, para os irmãos que estão em casa, para aquelas pessoas que estão em casa, para aquelas pessoas que vieram aqui buscar algo do Senhor, que não a nós, mas ao teu nome toda a honra e ao teu nome toda a glória, Senhor. Aleluia. Aleluia. E não deixe que esse fogo se apague em nós, Senhor. Não deixe que esse fogo se apague em nós.
refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Deixe meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, minha visão morreu, clamando estou, acende o fogo em mim. Eu sei das nossas vidas, né? Nós estamos caminhando para... Eu acho que para nós cristãos é um dos eventos mais preciosos, né? A Páscoa, né? E de lembrar e de pensar o que o nosso Cristo sofreu por nós naquela cruz. Né? De pensar o que o nosso Cristo sofreu por mim e por você. Ele se fez 100% homem, então ele sofreu, né? Porque ele foi 100% homem quando ele esteve aqui, então ele sofreu, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Eu nunca vou me esquecer naquele acampamento que o Mega... Foi no acampamento ou foi aqui? Eles davam para Jesus... Foi no acampamento, né? E, gente, como aquilo mexeu comigo, porque não era a água que eles davam para Jesus tomar, né?
como aquilo, desde quando eu entendi aquilo, eu falei: Deus, tem misericórdia de mim, quão podre, pecador eu sou. Mas foi por amor a mim, foi por amor a você, que Jesus se entregou na cruz. E para onde nós iremos? Nós não temos para onde ir, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Nenhum outro ressuscitou. Nenhum outro ressuscitou, querido. Então, quando nós olharmos para a cruz essa semana, né? Porque a Páscoa é domingo, nós comemoramos no domingo a Páscoa. E quando nós olharmos essa semana, quando nós orarmos e olharmos para a cruz, falar: Senhor, obrigada. Eu não mereço. Nós não merecemos tão sacrifício. Nós não merecemos tão grande amor. Mas o Senhor escolheu nos amar. O Senhor escolheu sofrer. E ainda assim, quando ali naquela cruz, Ele estava sozinho. Ainda assim, Ele escolheu sofrer por mim e por você, querido. Então, que nós possamos nessa noite dar ao nosso Deus, ao nosso Cristo, toda a nossa adoração, toda a nossa vida. Aleluia.
precisamos entender que o sacrifício de Jesus na cruz foi porque Ele não quer nos perder. Ele não quer nos perder para o reino das trevas. O sacrifício de Jesus na cruz foi um amor tão incondicional. Foi um amor tão incondicional, que o Satanás, ele quer todos os dias nos mostrar a nossa podridão, os nossos pecados. Mas a misericórdia do Senhor todos os dias ela nos alcança por causa da cruz, por causa daquilo que Ele fez por nós na cruz, querido. A Bíblia diz que Ele não se lembra mais. Ele não se lembra mais. E por que eu e você, a gente tem que ficar remoendo o pecado? Por que a gente tem que ficar remoendo o pecado? O amor de Jesus é perfeito. O amor de Jesus traz compaixão. O amor de Jesus traz para nós vida. Então que nós nos apeguemos nesse amor, nessa palavra. Porque é só esse amor, é só Jesus que irá nos salvar. É só Ele que tem poder para nos salvar. O autor da nossa salvação. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós exaltamos o Teu nome. Só o Senhor. Necessitam de um amor perfeito.
Aleluia, Santo Espírito, Santo, 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 Santo Espírito. Aleluia. Aleluia, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo em nossas vidas, Senhor. A morada no nosso coração para Ti, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nós convidamos, Espírito Santo, para que o Senhor venha e habite em nós. Nós queremos entender sobre o Consolador. Vem
possa trazer o seu dízimo e a sua oferta, e entregar no altar do Senhor, e agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, tudo aquilo que Ele tem feito no seu emprego, no seu serviço, todas as portas que Ele abriu, todas as portas que Ele fechou. Que nós possamos entregar ao nosso Deus nessa noite aquilo que lhe é de direito, por obediência à palavra. Senhor, que o Senhor possa abençoar os teus filhos, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar. Deus amado, que o Senhor possa, Deus amado, fazer de nós instrumentos do Senhor para abençoar outras pessoas, Senhor. Que nós possamos ser conhecidos como abençoadores. Abençoadores, Senhor. Abençoadores. E te entregamos tudo, tudo. Nosso coração, a nossa vida, as nossas preocupações, os nossos anseios.
Obrigada, Jesus, por esse momento. Obrigada, Deus, pelo Senhor ser o nosso guia, pelo Senhor ser aquele que transforma as nossas vidas. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Graça e paz. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, através da palavra dele, que alimenta a nossa alma, que nos sustenta, que faz com que nós permanecemos firmes e fiéis a ele. Amém? Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Neemias, no capítulo 4. E à medida que você achar, por favor, coloque-se de pé em reverência à palavra do Senhor Jesus Cristo. Neemias, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Amém? Perdão pela minha voz, um pouco fanha. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na praça dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará fácil o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de ti o seu pecado, pois que te irritam defronte dos edificadores. Feche seus olhos, Senhor. Que a tua palavra, ó Pai, possa arder ao coração de cada um que está aqui nessa noite. Desde homem, mulher, criança, adolescente, jovem, adulto. Que possam, Senhor Deus, ó Pai, serem alcançados pelo poder que há na tua palavra. Pelo, Senhor Deus, ó Pai, o Espírito de Deus, que é o verbo, que é a palavra. Que ela possa, em nome do teu Filho amado, ser exaltado nesses corações, como uma semente frutífera, Pai, aonde o Senhor mesmo diz nela, que o fruto dela ou é 30, ou é 60, ou é 100 por 1, mas ela frutifica. E esse fruto, Senhor Deus, ó Pai, permanece em nossa vida. Ele permanece, Senhor Deus, ó Pai, nos sustentando e nos alimentando, para a honra e para a glória do teu santo nome. Fala, Senhor, com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode tomar assento, amados. Amados, esta palavra o Senhor colocou no meu coração, e quem prega, quem ministra a palavra do Senhor sabe muito bem como que funciona. Tem palavras que Deus nos dá que é para a nossa edificação, para o nosso sustento. Tem palavras que Deus dá que é específico para uma pessoa ou para alguém. E tem palavras que o Senhor nos dá que é para nós compartilharmos com toda a igreja. E eu louvo e exalto o nome do Senhor porque as circunstâncias e a situação dentro no nosso cotidiano tem sempre falado de reino espiritual. E nós sabemos que no reino espiritual há o reino dos céus e o reino das trevas. No reino espiritual nós aprendemos que todas as vezes que o reino espiritual, ou seja, a qual nós nos esforçamos para que esse reino seja manifestado aqui nessa terra, a qual nós nos esforçamos, nós negamos a nós mesmos, nós
lutamos contra nossos desejos, nós lutamos contra os prazeres da nossa vida e da nossa carne, para que o reino do céu seja manifestado em nossas vidas. Quem aqui nunca se pegou com um desejo enorme de fazer algo, mas conhecendo que isso desagradara ao Senhor, mas sabendo que isso não alegrava a Deus, relutou contra? Quantas e quantas vezes nós nos pegamos assim, falando, não, eu não posso fazer isso. Ou quantas e quantas vezes nós nos pegamos falando assim, eu tenho que fazer isso, porque é em prol do reino dos céus na terra. É o que Jesus pregava, amados. É chegado o reino dos céus, mas o reino dos céus está em vós, ou seja, é nós. O reino dos céus, ele é manifestado nesse mundo aí fora, através da minha vida e através da sua vida. Aleluia. Através de nós, quando nós buscamos a presença, quando nós lemos a palavra, quando nós dobramos o nosso joelho e oramos, quando nós meditamos, quando nós fazemos um devocional, nós estamos contribuindo para que o reino de Deus, aleluia, seja manifestado aqui nessa terra, através da minha vida e através da sua vida. Será que você entende isso? Que o Senhor conta com você para que o reino dele, a qual muitos não conhecem, mas nós, pela misericórdia dele, conhecemos, experimentamos, aleluia. O Senhor conta conosco para que lá no meu trabalho, lá na escola, ou lá onde eu estiver, na casa de meus parentes, o reino dele chegue até aquele lugar. E toda vez que o reino do Senhor chega em algum lugar, você sabe o que acontece. A cura, transformação de vida. Reconhecimento do homem que ele é falho. Reconhecimento do homem que ele é miserável, que ele é pó. Aleluia. E nós que estamos aqui nessa noite, nós que um dia aceitamos a Jesus e nós que lutamos todos os dias contra a nossa carne. É engraçado falar isso porque no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós passamos por algumas dificuldades. Nós passamos por algumas aflições ou passamos por algumas afrontas que acontecem na nossa vida. E eu quero testemunhar apenas uma coisa. Outro dia na minha casa estava faltando um algo e era coisa simples que se podia se comprar. Entenda, eu vou falar isso só para você entender como que funciona o reino espiritual na nossa vida. E eu comentei que faltava e pronto, assim, não me preocupei. E quando eu cheguei em um certo lugar, aquilo estava assim, estendido, só para me pegar. Mas eu não tinha permissão de pegar. Não tinha ninguém olhando. Não tinha câmera, não tinha nada observando. E por um instante eu pensei, nossa, eu estou precisando disso na minha casa. Mas no mesmo instante eu falei assim, não, mas eu não tenho permissão para pegar. Por mais que seria algo fácil, por mais que seria algo que solucionaria o meu problema na minha casa, eu não tinha permissão para isso. Então eu fui entender que o reino espiritual, a qual eu disse que tem o reino dos céus e o reino das trevas, e que nós lutamos todos os dias para que o reino dos céus prevaleça na nossa vida, amém? Para que o reino de Deus seja maior em nós. Para que a vontade do Senhor, ou seja, a soberania dele, o reinado dele. E quando eu falo de reino, eu não estou falando do local, reino, lugar, eu estou falando de reinado. Ou seja, a ordem do Senhor prevaleça sobre a nossa vida.
para que Ele reina, o meu coração para que Ele reina, as minhas atitudes para que Ele reina, as minhas ações e as minhas reações. Entenda isso. Nós temos ações e nós temos reações. E muitas vezes as nossas reações são piores do que as nossas ações. Porque quando nós temos que reagir é quando nós estamos sendo afrontados. Quando as pessoas vêm e pisam no nosso pé, ou quando as pessoas veem um ponto fraco nosso, uma ferida nossa, e é esse o local a qual eles batem, é esse o local a qual eles colocam o dedo. Entenda isso, eu tinha uma necessidade sim, mas o correto era eu ir ou pedir, ou comprar, ou fazer aquilo que é justo, aquilo que é certo. Aleluia, entenda isso. O inimigo, ele está nos observando, amados. Ele vai colocar diante de nós aquilo que nós mais necessitamos, ou aquilo que nós precisamos no momento. Mas a decisão, ela é minha, a decisão, ela é sua, de que o reino do Senhor, aleluia, o reinado de Deus seja prevalecente na nossa vida. As nossas ações e as nossas reações têm que ser dignas do reino do Senhor dos exércitos sobre nós, a qual nós fomos resgatados, a qual nós fomos chamados e colocados, aleluia, nesse reino. A boa notícia é essa: o Senhor te tirou de um lago de enxofre, como o salmista diz, colocou os seus pés sobre a rocha, aleluia, firmou os seus passos, e te colocou num reino de luz. Um reino onde Ele é o Rei, justo e fiel. Aleluia. O melhor lugar de se estar é onde tem justiça e fidelidade. O melhor lugar de se estar é onde as pessoas reconhecem o que você faz e também o que você deixa de fazer. Esse lugar é o reino de Deus, na minha e na sua vida. Ah, pastor Wellington, você não sabe o que eu passo com fulano, com Bertano e com ciclano. Você não sabe o que eu passo com fulano, com Bertano e com ciclano. Mas uma coisa é certa, a convicção de que eu sirvo a um Deus verdadeiro, fiel, justo, reto, aleluia. E essa convicção, ela tem que estar em nós, porque é o reino de Deus que está vindo sobre a nossa vida. É tão gostoso falar sobre o reino espiritual, porque é o reino a qual nós vamos viver eternamente. Mas com uma diferença, não vai ter mais essa guerra entre o reino das trevas e o reino da luz. Aleluia. Será que você já parou para pensar isso? Já foi dito aqui nessa noite, nós vamos para uma semana onde nós comemoramos muito, porque é a morte e a ressurreição de Cristo. Ou seja, é Ele que abriu esse caminho para que nós vamos para esse lugar, chamado reino, aonde não há choro, aonde não há tristeza, aonde não há ranger de dentes. Aleluia. Aonde o livro de Apocalipse diz que toda lágrima Ele vai enxugar dos nossos olhos. Aleluia. É por isso que eu te digo, falar do reino é maravilhoso, é gostoso, mas eu tenho que te instruir que enquanto o Senhor Jesus não voltar, ainda há uma luta entre o reino dos céus e o reino das trevas. Ainda há uma luta entre você fazer o que é certo, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Ainda há uma batalha. E quando nós falamos em batalha, sabe o que nós entendemos? Que não é algo simples de se resolver. É algo planejado, é algo pensado. É algo que tem estratégia, aleluia. Entenda isso que eu vou falar para você. O inimigo da nossa vida, ou seja, o reino das trevas, ele vem sobre nós, mas ele não vem de qualquer jeito e não vem de qualquer maneira. Ele vem com uma estratégia.
totalmente certeira, aleluia, para nos derrubar, para nos tirar do propósito do Senhor, do reino dos céus. Quem aqui nunca ouviu falar que o diabo não brinca de ser diabo, Satanás não brinca de ser Satanás? O reino das trevas, uma vez eu ouvi um pregador falar e eu analisei a fala dele e falei, ele está certo nessa fala dele. Ele disse assim, que o reino das trevas tem uma postura de alguém que é campeão. Porque ele não desiste, ele vem com estratégia, ele vem pensando, ele não vem de qualquer forma, de qualquer maneira, a desesperada, a loucura, não. É um reino de campeão, mas só que esse reino já foi vencido pelo Senhor Jesus, na cruz do Calvário, aleluia. Por mais que ele tenha uma postura de campeão, por mais que ele tenha uma postura de alguém que não é perdedor, ele é perdedor, já foi declarado, aleluia, sobre a vida dele, já foi condenado que ele é derrotado, aleluia. E olha que interessante, mesmo ele sabendo disso, mesmo ele ouvindo isso, ele continua numa postura de alguém que almeja ainda ganhar alguma coisa. Se você parar e analisar, é vergonhoso para nós. Eu digo para nós que estamos do lado de Cristo, que é o campeão dos campeões. Muitas vezes nós desistimos, aleluia. Muitas vezes nós paramos de lutar, nós desanimamos. Sendo que do nosso lado é aquele que garantiu a vitória para todos nós. Olha que coisa linda, o Senhor garante a vitória na minha vida, independente do que eu faço, independente de como eu esteja. Se eu apenas chegar diante dele e falar, Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz no passado, aleluia. E eu me entrego a Ti. Eu me arrependo das palavras que eu fiz, dos atos que eu tive. E eu me entrego a Ti. Como no último louvor. Eu entrego tudo a Ti, Senhor. A palavra diz que Ele não se lembra mais. Ele lança... Aonde? No mar do esquecimento. Não importa o que nós fizemos, o que importa é quando nós chegamos diante dele com o coração quebrantado e falamos assim, Senhor, eu escolho estar do seu lado. Aleluia. Eu escolho estar do lado que é campeão. Eu escolho estar do lado que garantiu a vitória. Eu escolho estar do lado que é justo, fiel. Aleluia. E quando o Senhor colocou essa passagem ao meu coração, eu comecei a entender. Ou melhor, eu não entendi, mas agora eu começo a entender. Que o Senhor, Ele tem falado, não é no geral. No geral que eu entendo para toda a igreja se colocar, não. Ele tem falado no íntimo de cada um nessa noite. Quando Neemias, a qual no capítulo 1, ele se identifica, nós entendemos dentro dessa história que ele aparece em um tempo ruim na história de Israel. Ele aparece porque a história a nação de Israel, ela já tinha sido levada cativa. Ela já tinha sido derrotada, humilhada. Entenda isso, olha que interessante. A nação de Israel era a nação que servia ao mesmo Deus que nós servimos, o Deus vitorioso, que garante vitória. Então, se o Senhor é quem garante a nossa vitória,
Se nós nos afastamos dele, o que vai acontecer? Você é inteligente, você vai saber responder. Se a nossa vitória está aqui no Senhor, se nós afastamos do Senhor, automaticamente nós somos derrotados. A nação de Israel tinha sido derrotada porque ela se afastou do Senhor. E a derrota dela foi tão grande que os muros foram derrubados, as portas foram queimadas. Depois você lê lá a história. E foi grande o desastre. Neemias surge nesta época e ele tem como posição, ou seja, o serviço dele era copeiro do rei. Copeiro do rei é aquele que servia ao rei, levava o de comer, levava o de beber ao rei. Talvez você fale assim, ele era um empregado, ele era apenas um servo. Deixa eu te explicar, a nação a qual Neemias servia esse rei, era um rei que tinha em seu domínio mais de 180 nações. O seu exército tinha mais de 100 mil homens, ou seja, o rei era poderoso. O rei tinha muitas riquezas, tinha muitos poderes e Neemias levava o alimento para o rei. Mas antes dele levar o alimento para o rei, ele experimentava. Por quê? Porque era prática naquela época o rei ser morto por envenenamento. O rei ser morto por... Imagina, 180 nações dominadas. E toda vez que o povo era dominado, eles eram levados até essa nação, ou seja, eles tinham domínio sobre elas. E alguém lá dentro, que estava sendo cativo, que estava sendo sendo como trabalhador daquele rei, poderia fazer algo para matar o rei por vingança. Talvez quando o rei foi alcançar aquela nação, matou um seu familiar, matou algum ente querido. Então era normal os reis morrerem envenenados naquela época. Mas a sabedoria do rei, eu coloco alguém para experimentar a bebida e a comida antes de eu comer. Porque se alguém experimentar, se ele morrer, eu não vou mais comer. Agora entenda comigo que essa era uma posição a qual precisava do quê? De confiança do rei. Essa era uma posição a qual precisava de que o rei confiasse plenamente, 100%. Porque senão alguém poderia falar, rei, pode beber, eu já bebi, está tudo ok. Está docinho, está gostoso. E não tinha experimentado nada. Esse cargo, ou essa função que Neemias exercia, talvez muitos outros queriam, porque havia proximidade diante do rei. Porque Neemias tinha que viver com o rei, tinha que viver no palácio, tinha que desfrutar do que o rei desfrutava. E ele era muito bem pago por isso. Então, para nós entendermos o que a posição de Neemias era essa, de chegar diante do rei com total confiança, do rei ouvir a voz dele, rei, pode comer e pode beber à vontade. Aleluia. Quando Neemias recebe a visita de seus parentes, ele pergunta como está o reino de Israel. Alguém fala para ele, o reino de Israel foi derrotado.
foi humilhado. Não sobrou pedra sobre pedra, não sobrou nada. O versículo 4 do capítulo 1. Diz o que Neemias fez quando ele ouviu essas coisas. Diz assim: sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Essa postura de Neemias chamou muito a minha atenção, porque Neemias não tinha vindo do reino de Israel. Neemias tinha nascido no cativeiro. Neemias, os seus pais tinham sido levados cativos e ele nasceu lá. Mas por que Neemias teve essa postura aqui do versículo 4? Ele se assentou, chorou, lamentou por alguns dias, jejuou e orou perante o Deus do céu. Porque Neemias, aleluia, por mais que não tinha vivido na terra de Jerusalém, Neemias ouvia as histórias que o pai dele e a mãe dele contavam. Os milagres que Deus operava no meio daquele povo. As maravilhas que o Senhor havia feito com muitos deles. As promessas que foram cumpridas pelo Senhor. Que nenhuma palavra, aleluia, tinha sido em vão. A forma que o Senhor tinha cuidado deles, aleluia. Aquilo tinha colocado dentro de Neemias uma chama, aleluia. A chama de que ele falara assim: ó, eu quero viver isso um dia na minha vida. Eu quero experimentar isso um dia na minha vida. E quando ele ouve que está destruído, quando ele ouve que não tem mais aquela glória, vamos chamar assim, que aquele lugar não é mais o mesmo, ele senta porque ele sente o baque. Ele chora porque talvez ele fala: ó, por que aconteceu isso, Senhor? Eu posso até imaginar que ele chora porque ele fala assim: eu não vou mais sentir o que meus pais sentiam. Eu não vou mais poder estar no lugar onde os meus pais tanto me falam. O lamento dele era esse. As palavras dele eram essa. Mas Neemias, me ensina uma coisa que eu quero despertar você para você entender isso. No momento da dificuldade, no momento onde tudo parece perdido, no momento onde tudo parece que não tem mais jeito, aleluia. Olha o que ele faz, a parte C do versículo. Eu lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, aleluia. Sabe como que você vence dias difíceis? Jejuando e orando perante o Deus do céu. Neemias fala assim: eu lamentei por alguns dias, sim, mas eu não fiz do lamento, aleluia, aquilo que me sustentava. Eu não fiz do lamento aquilo que eu tanto, aquilo que me alimentou, não. Pelo contrário, ele se humilhou diante do Senhor, jejuando e orando e falando: Senhor, como nós vamos resolver essa situação? Senhor, como eu posso resolver essa situação? Eu quero abrir um parênteses e dizer para você que Neemias não precisava fazer isso. Primeiro, ele não tinha nascido lá. Segundo, ele já tinha algo que era uma posição, melhor dizendo, que já era razoável, não, que era ótima. Porque ele tinha proximidade com o rei,
ele tinha um bom salário, ele comia do bom e do melhor. Ele não precisava disso. Mas ele fez por amor, aleluia. Ele fez por amor. Ele fez porque o coração dele ardia um amor enorme, aleluia. O amor que foi dito através de Paulo na leitura inicial, não sei se você lembra. Que você pode ter todas as outras coisas, mas se não tiver desse amor, aleluia, é em vão, é perdido, é nada. Quando Neemias volta diante do rei novamente, ele está com seu semblante caído, entristecido. E a palavra fala que o rei, aleluia, dirige algo a ele, uma pergunta a ele. O rei reconhece a tristeza e pergunta para ele: o que está acontecendo com você? Por que você está triste? Talvez o rei deve ter pensado: será que alguém fez mal para ele? Será que alguém humilhou ele? E quando o rei pergunta para ele, ele fala assim: rei, como eu posso estar alegre se a terra, aleluia, da onde eu vim, está totalmente destruída? O rei pergunta para ele: olha, o que você vai fazer quanto a isso? Interessante, né, a pergunta do rei. O rei não pergunta: cadê o povo de lá? Ou cadê os seus pais? Ou cadê os anciões? Cadê os guardas? Cadê aquele povo? Ou pergunta: cadê Deus? O Deus daquele povo. O rei pergunta: e você? O que você vai fazer quanto a isso? Aleluia. Imagina se Neemias não tivesse jejuado e orado. E o rei perguntasse para ele assim: e aí você, o que você vai fazer? Não sei, rei. Não sei. Mas quando ele jejuou e orou, o Senhor já tinha colocado algo dentro do coração dele. Eu tenho certeza disso. A palavra não fala, mas eu tenho certeza disso. Sabe por que eu tenho certeza? Porque quando nós nos colocamos diante do Senhor, em jejum e oração, o Senhor, Ele fala ao nosso coração. Ele fala ao nosso coração, amados. E a voz é inconfundível. A voz é tão inconfundível que se você pedir, aleluia, para Deus confirmar isso, alguém que não sabe de nada, chega e fala a mesma coisa que o Senhor colocou dentro do seu coração. Confirmação dele. Mas após jejum e oração, após humilhação, após buscar a esse Deus, aleluia, que é o Deus que garante a nossa vitória. Para adiantar, Neemias fala assim: rei, eu vou lá. Eu preciso que o Senhor me dê cartas autorizando que eu passe pelas províncias e autorizando que eu tenha matéria-prima, árvores, madeira. E assim o rei fez, aleluia. O rei deu cartas autorizando ele vamos dizer assim, carta branca para ele fazer o que fosse necessário. Tamanho era a confiança do rei em Neemias. O rei não desconfiou que ele poderia aproveitar ou usufruir de coisas a mais, não. O rei falou para ele: está aqui, o que você precisar, usa o meu nome, aleluia. Será que você está entendendo que o trabalhar de Deus sobre a vida de Neemias, a posição que Neemias estava, quando chegasse triste diante do rei, poderia ser uma posição de quem o rei mandasse matar. Porque uma pessoa triste, ela não liga para si mesma, imagina para a vida dos outros. E quando ele chega triste, o rei olha e fala: não é normal você estar triste. Mas o rei confiava tanto nele que falou para ele: você vai
Você precisa de quantos dias? Você vai e usa o meu nome. Aleluia. Entenda isso. Usar o nome de outra pessoa é porque a outra pessoa confia em você demais. O rei era um rei bastante afamado, era um rei bastante reconhecido, e alguém que chegasse usando o nome dele era alguém que realmente tinha confiança nele. Neemias vai, não vai sozinho. Ele leva consigo uma caravana. Ele leva consigo algumas pessoas que também ajudam a reconstruir os muros. E a palavra fala que quando ele chega lá, ele não comenta com ninguém o que Deus tem colocado ao coração dele. Ele sai de manhãzinha e começa a rodear a cidade para ver como estava a situação e qual era o lugar mais crítico. Quando ele observa qual é a situação e qual é o lugar mais crítico, ele fala com aqueles aliados dele, aqueles a qual o Senhor levantou para estar ajudando ele a essa obra. Entenda, eu tenho que falar isso para você. Sempre que o Senhor coloca algo ao nosso coração, o Senhor coloca pessoas, e pessoas certas para nos ajudar. Sempre que o Senhor te coloca numa posição, aleluia, aonde você nunca se viu, porque você não se achou o suficiente, e realmente nós não somos suficientes em nada. É o Senhor que é suficiente em nossa vida. O Senhor, além de nos capacitar, nos dando sabedoria, o Senhor coloca pessoas certas para que as coisas aconteçam na nossa vida. Não se preocupe. Quando ele começa a levantar os muros, a palavra fala que mais ou menos 50 dias, ele já tinha levantado os muros. E faltava apenas tampar as frestas, ou as colunas, ou as brechas dos muros. Aí vem o levante, ou seja, o reino das trevas. Até agora o reino dos céus está prevalecendo sobre a vida de Neemias. Até agora ele orou, ele jejuou, o Senhor permitiu que ele chegasse diante do rei, o rei desse para ele carta branca, autorizasse usar o nome dele. O Senhor preparou, aleluia, pessoas para estarem do lado dele. O Senhor preparou homens, povos, que fossem trabalhadores, que não fossem murmuradores. Mas é então que é o reino das trevas que se opõe. Quando as colunas e os portais da cidade, apenas isso estavam faltando, chega a parte a qual nós lemos, Sambalate e Tobias. Os inimigos se levantam e vêm querer parar a obra do Senhor, ou seja, o reino de Deus que está sendo prevalecendo sobre a nossa vida, agora tem uma oposição. Agora tem algo que veio contra. E por mais que nós sabemos, por mais que nós nos preparamos, nós só conseguimos vencer mediante a uma coisa: direcionamento da parte do Senhor. Se nós não formos direcionados por Deus, nós não conseguimos vencer. Não adianta você olhar e falar assim, eu sei por onde nós vamos, eu sei qual é a saída, qual é a estratégia de saída. Não vai dar certo. É somente se o Senhor nos direcionar. E nós vemos aqui no capítulo 4 que Sambalate e Tobias têm algumas estratégias para parar Neemias e toda a sua caravana. Quero que você entenda que Sambalate e Tobias não eram qualquer um que passavam ali na rua, não.
Sambalate, ele era governador em Samaria e Tobias era um comandante do exército. Ou seja, a obra que era grande, o levante foi da mesma altura. A obra que era enorme, teve a oposição da mesma altura. O governador que tinha autoridade para poder fazer parar tudo. Um comandante do exército ou um general que tinha o poder de falar para todo o exército, comandado por ele, tinha a voz de mandar prender todos aqueles homens. Mas ele usa de estratégias. Eles usam de estratégias para parar aquela obra do Senhor. Ou seja, o reino de Deus que estava sendo proferido sobre aquela nação, sobre aquele lugar novamente. A primeira estratégia que ele usa é o desânimo. Ele vem e diz assim para Neemias. E falou na presença, versículo 2, e falou na presença dos seus irmãos, do capítulo 4, versículo 2, dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazes esses fracos judeus? Permitir-lhes-se a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão em um só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Eles usam de desânimo. Fala para eles assim, ó, tá vendo? Como que está a situação? O que vocês vão fazer? Será que isso vocês vão conseguir em um só dia? Será que isso vocês vão conseguir vivificar todos esses montes de pó? A primeira arma do reino das trevas contra a nossa vida é o desânimo. O desânimo que, do original, da palavra original, ela quer dizer sem alma ou sem sentimento. Quem já pegou desanimado alguma vez? A única coisa que você quer é não fazer nada. Você não tem sentimento para nada. Você não tem reação. Se alguém vem falando algo que você que te agrada, que te alegra, você está ali. A palavra desânimo quer dizer isso, sem alma, sem sentimento. Nós perdemos as emoções, nós perdemos o contato com todas essas emoções. Nós perdemos a vontade de cuidar de nós mesmos. Nós perdemos tudo pelo desânimo. A primeira estratégia que foi usada foi para desanimar eles, para tirar eles de cabeça e falar para eles, ó, parem com isso. Parem com isso, vocês são fracos. Quem está permitindo isso? Vocês vão sacrificar, vocês vão acabar isso em um só dia. E fala mais ainda, e fala para eles assim, ó. Versículo 3, e estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que vocês terminem isso, vindo uma raposa, derrubará facilmente esses muros. O desânimo, a primeira estratégia é o desânimo. Palavras que nos ferem, palavras que nos fazem desanimar, palavras que nos fazem querer parar, palavras que nos fazem parar e pensar, será? Parece que o muro que eu estou levantando não está muito forte. Parece que as pedras que eu estou colocando está apenas me fadigando. A segunda estratégia é o medo. Eles vieram colocar medo nele. O versículo 7 e 8 diz assim: sucedeu que ouvindo Sambalate e Tobias e os árabes, os amonitas, os assoditas, que
tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para desviarem do seu intento. Quiseram colocar medo em Neemias. A terceira estratégia era dividir o povo a qual estava com ele. A terceira estratégia do reino das trevas contra o reino do Senhor, o reino dos céus, que estava sendo proferado naquele lugar, era dividir o povo. O povo começou a não ter mais como pagar impostos e começaram a pegar dinheiro emprestado um com o outro, a ponto de que eles estavam em dívida alta e as pessoas iriam cobrar, eles não tinham como pagar. E isso causava divisões entre o povo. Até que Neemias, através do Senhor, percebe isso e dá um basta. Por que Neemias teve que dar um basta quanto a isso? Porque quando o povo está dividido, aleluia, o adversário, ele tem mais poder, ou seja, ele tem mais facilidade para penetrar entre o povo de Deus. Quando o povo está dividido, a brecha ela é maior, porque há setas de um lado e há setas de outro lado, para que ele possa entrar no nosso meio. Às vezes não é nem verdade, às vezes não é nem sério, mas há essa brecha. A outra estratégia, a quarta, é a aproximação. A quarta estratégia usada foi a aproximação. Ele tentou primeiro desanimar, colocar medo, colocar desunião, não deu certo. Ele tentou se aproximar. Ele tentou chegar diante de Neemias, diante de Esdras, diante de Zacarias, que era aquele povo que estava naquela época. O capítulo 6, o versículo 2 diz assim, Sambalate e Gesem enviaram a dizer, vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentaram fazer-me o mal. A quarta estratégia foi ele falar assim, tá bom, eu não quero mais nada contra você, agora eu quero ser seu amigo. Agora eu quero que você venha comigo. Vamos adorar, vamos juntamente nas aldeias, vamos congregar. E a quinta estratégia era a calúnia. Essa estratégia também não deu certo. Ele usou a quinta estratégia sobre calúnia. Queriam caluniar, ou seja, o versículo 5 diz assim, então Sambalate, da mesma maneira, pela quinta vez me enviou o seu moço, com uma carta aberta em sua mão, na qual estava escrito entre agentes, se ouviu, e Gesem diz, que tu és judeus, que tu e os judeus intentas revoltar-vos, pelo que edificais o muro, que tu farás rei deles, segundo estas palavras. Olha a gravidade da acusação. Ele fala que Neemias estava fazendo tudo aquilo porque Neemias queria ser rei de todo o povo judeu. Levantaram uma calúnia, levantaram algo que era para o rei, que tinha dado autoridade para ele, usar o nome dele, se voltasse contra ele. Mas Neemias, mesmo correndo o risco de ser morto por traição, porque isso seria uma traição. Imagina o rei, eu te dou cartas e você se levanta em oposição contra mim. Neemias, mais uma vez, ele ora ao Senhor, no versículo 8 do capítulo 6.
É por isso que eu digo que a única forma de nós vencermos todas as coisas que vêm contra nós é a oração. O crente que não ora, aleluia, é um crente humilhado, derrotado, é um crente que Satanás faz o que quer com ele. Mas o crente que ora é um crente vitorioso, aleluia. Contra a calúnia e contra a difamação, Deus estava vendo e com sua fidelidade e o seu poder, Ele ajudou a Neemias. E a última estratégia é infiltração. Sambalate subornou os profetas da época para enganarem a Neemias, dizendo para eles assim, entra no templo para salvar a sua vida, para você fugir. Entra no templo para que você não morra. Lá no templo o Senhor está lá e o Senhor vai te guardar. Mas Neemias se lembrou de quem ele era. Ou seja, ele se posicionou. Aleluia. Neemias se posicionou. Ele não quis nada acima daquilo que era da posição que ele já estava. Ele colocou no seu lugar. Por mais que os profetas que foram pagos na época falaram, entra lá no lugar de adoração, e aquele lugar, todos nós sabemos que era só o sacerdote que podia entrar. Vamos colocar de pé. Eu quero que você entenda que nós estamos proclamando o reino dos céus sobre essa terra. E que você possa perceber que o reino das trevas, ele usa de algumas estratégias contra nós. E uma dessas estratégias, e a última, é para que nós percamos a visão, aleluia, do que está sendo feito na nossa vida. Por que perder a visão do que está sendo feito? No capítulo 4, no versículo 10, eles começaram a dizer assim, olha a quantidade de entulho que está aí. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Eles começaram a ver a bagunça que ficou, porque quando há uma construção, há entulho, há uma bagunça. Eles começaram a mudar o foco da visão. Se em 50 dias o muro já estava de pé, faltando apenas os portais e as colunas, eles, ao invés de olharem o muro que estava sendo quase terminado, eles começaram a olhar para o pó, para os entulhos da construção. Perca de visão, mudança de foco. Uma das últimas estratégias que Satanás tenta contra a nossa vida é que nós percamos o foco da nossa visão, do que Deus está fazendo em nós. O desânimo, o medo, a divisão entre o povo, a aproximação, a calúnia, a infiltração e a perca de visão são estratégias que Satanás usa para que você não edifique o muro da sua vida. A história da nação de Israel. Mas eu quero que você traga para a sua vida agora. Eu não sei como ela está. Se o muro foi derrubado. Se a ruína foi grande. Talvez essas estratégias tenham sido contínuas sobre a sua vida e você não tem entendido. O Senhor hoje te trouxe aqui para abrir os seus olhos espirituais,
para que você possa entender. Vença o desânimo em nome do Senhor Jesus. Vença o medo em nome do Senhor Jesus. Vença a divisão que houver no meio do povo. Vença a aproximação do inimigo, a calúnia, a infiltração. E não perca a visão do que Deus já tem feito na sua vida. Aleluia. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Por 3 minutos apenas eu vou orar por você. Você vai apenas receber essa oração. Depois você pode orar comigo. Senhor, quando essa palavra veio ao meu coração, ó Pai, eu me alegrei. Mas eu não entendi, Senhor, que ela ia ter essa profundidade de falar no íntimo e no pessoal de cada um aqui nesta noite. Mas hoje, ó Pai, eu entendo, aleluia, que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor tem colocado aqui, Senhor Deus, ó Pai, na minha frente, muitos Neemias, aleluia. Muitos Esdras, aleluia. Muitos, Senhor Deus, ó Pai, Zacarias, aleluia. Muitos, Senhor Deus, ó Pai, homens que se uniram para que o muro da nossa vida fosse levantado novamente, Senhor. Uma cidade, ó Pai, ou seja, uma vida sem muro, é uma vida sem proteção, é uma vida vulnerável. Uma vida sem muro, Senhor Deus, ó Pai, é uma vida onde qualquer tipo de ataque vence ele. Mas o Senhor, ó Pai, nos despertou nesta noite para levantarmos o nosso muro. Quando Neemias deu a volta na cidade, Senhor Deus, ó Pai, sem falar para ninguém, sem falar para ninguém o que o Senhor tinha colocado no coração dele, ele foi ver aonde era a área mais afetada. Aleluia. Que você possa fazer essa autoanálise na sua vida nessa noite. Qual é a área mais afetada? Aleluia. Qual é a área que mais dói? Aleluia. Qual é a área que mais você é vulnerável? É aí que você tem que começar a reconstruir esse muro. Alguns estudiosos disseram que depois que ele edificou todos os muros, ele foi colocando as portas, e a primeira porta que ele colocou foi a porta do esgoto, ou seja, tudo aquilo que era podre, tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que não era de proveito, tinha que ter saído fora. Que você possa entender isso. Que você possa abrir o seu coração e falar: Senhor, eu quero, aleluia, que o Senhor trabalhe na minha vida. Mas os muros quem vai levantar sou eu. Apenas me ajude, ó Deus. Apenas me ajude. Ore comigo. Senhor, que cada um, Senhor Deus, ó Pai, possa entender a Tua palavra. Que cada um, Senhor Deus, ó Pai, possa sair daqui, Senhor, disposto, aleluia, a levantar os muros ao redor de si, ó Pai, para ser uma cidade forte, aleluia, para ser uma cidade, Senhor Deus, ó Pai, onde quem reina é o Senhor do Senhor, aleluia. Que cada um, Senhor Deus, ó Pai, possa sair daqui nessa noite, colocando pedra sobre pedra na sua vida, ó Pai, e para que todo ataque de Sambalate, de Tobias, de Gesem, não importa, Senhor Deus, ó Pai, para que ele possa falar assim, ó, eu estou em construção, aleluia. Eu estou sendo restaurado, aleluia. Eu estou sendo novamente transformado por Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Restaura mesmo, Senhor, nesta noite. Restaura, Senhor, corações feridos, ó Pai. Pessoas que foram, Senhor Deus, ó Pai, machucadas, feridas.
Aleluia. Pessoas que foram, Senhor Deus, ó Pai, humilhadas e caluniadas. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, aleluia. Restaura, Senhor, aleluia. É interessante porque Ageu, que era um dos homens que estava com eles, com Neemias, ele vai escrever no seu livro, no capítulo 2, no versículo 9, que a glória da segunda casa, aleluia, foi muito maior que a da primeira. Os muros restaurados, aleluia, trouxe a presença do Senhor. Os muros restaurados, aleluia, trouxe proteção para um coração, para uma vida, para uma nação, aleluia. E eu digo que os muros da sua vida restaurada traz proteção para o seu ministério. Aleluia. Eu não sei porquê, mas o Senhor tem me induzido a falar sobre ministério particular, individual de cada um. O Senhor tem me induzido a falar que muitas vezes tentaram destruir ministérios, aleluia. Mas é esse muro restaurado, aleluia, que vai fazer com que a glória do Senhor se manifeste através do seu ministério. Senhor, eu quero orar, ó Pai, pela vida do Otto Prado, que está fazendo aniversário, que irá fazer aniversário. Quero orar, Senhor Deus, ó Pai, pela vida do Anderson, que está se recuperando de dengue, Senhor. Pelo seu Joaquim de Mello, ó Pai, que está internado. Eu quero orar, Senhor Deus, ó Pai, pela vida destes. E coloco toda a igreja para orar comigo. Pedindo, ó Pai, um milagre da parte do Senhor, mas reconhecendo que toda a soberania é tua. Que o Senhor faz conforme o Senhor bem entende, ó Deus, aleluia. Que eu oro, que eu clamo, Senhor Deus, ó Pai, mas que eu reconheço que só o Senhor tem o poder da vida e da morte em suas mãos. Mas eu te peço, alcança essas vidas, ó Pai. O Otto por aniversário, que o Senhor está dando mais um ano de vida. Pelo Anderson, Senhor Deus, ó Pai, por recuperação de dengue. Nós sabemos, Senhor Deus, ó Pai, que o organismo fica, Senhor Deus, ó Pai, frágil, fica, Senhor Deus, ó Pai, debilitado, mas que o Senhor pode restaurar pela honra e glória do teu santo nome. E pela vida do seu Joaquim de Mello. Se apresenta a ele, ó Pai, lá naquele hospital. Que ele possa reconhecer o Senhor, ó Pai, como único e suficiente Salvador da vida dele. E que haja um transformar, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Que o Senhor possa falar mais ao seu coração. E que você possa entender isso. Quando você olha e vê entulho, vê pó, vê uma montoeira de pó, é porque você está em construção. O Senhor está restaurando a sua vida. Que você possa ter certeza disso. O agir e o trabalhar é do Senhor, não é do homem. A única coisa que o homem sabe fazer é apontar. Mas o Senhor restaura verdadeiramente. Amém? Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, ela esteja com cada um de nós, aonde nós estivermos. E a igreja diz: amém.